Olá a todos que estão se preparando para o concurso da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Para quem não me conhece, eu me chamo Anderson Rocha, sou consultor legislativo em Direito Constitucional da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, aprovada no último concurso de 2013. Com a publicação do edital para este concurso da Assembleia da Bahia no último dia 26 de outubro, organizamos um cronograma para trabalharmos a matéria de legislação específica, também chamada algumas vezes pelo edital de legislação institucional. Vamos analisar alguns pontos do edital. Como falei, o edital foi publicado no último dia 26 de outubro. A banca organizadora é a banca Getúlio Vargas, FGV. As inscrições está no valor de R$ 77,00 para nível superior, procurador, auditor ou analista, e R$ 66,00 para nível médio, técnico, no período de inscrição desde o dia 29 de outubro até o dia 16 de novembro. Está bem corrido, né? A data da prova objetiva já é dia 16 de dezembro de 2018 para todos os cargos, as provas objetivas que estou falando. A carga horária é de 40 horas semanais, 8 horas por dia, e o prazo de validade do concurso é o padrão de 2 anos, prorrogável por igual período. O que quero destacar aqui para você sobre esse conteúdo programático? Para os cargos de nível médio, qualquer cargo de nível médio, nós teremos 70 questões, dentre as quais 8 questões são de legislação específica. Se você somar essa quantidade de questões, não vai dar 70, vai faltar um pouco, mas acredito que aumente um pouco em português e no máximo uma de cada uma dessas de conhecimentos básicos. Mas vamos trabalhar com 8 questões para legislação específica para os cargos de nível médio. Para os cargos de analista, que não são nem procurador nem auditor, nós teremos 80 questões, e legislação institucional, também específica, teremos 10 questões a serem cobradas. Para os cargos de procurador, teremos 6 questões de 80, como consta aqui, e da mesma forma para auditor, também 6 questões de 80. Então, temos um conteúdo programático a seguir para esta matéria específica de legislação institucional, né? Ora o edital chama de legislação específica, ora chama de legislação institucional. Então, seja para qual for o cargo que você concorrer, nós teremos essas matérias a trabalhar, de regimento interno, Estatuto dos Servidores, leis estaduais 8.902, 8.971 e 13.801, e também o ato da mesa número 7 de 2010. Para os cargos de nível médio técnico, a banca incluiu ainda a lei estadual 13.962 de 2018 e o ato da mesa 133 de 2018, só que no dia 1º de novembro houve uma retificação no edital, publicado no Diário Oficial, e ainda vai constar no site da FGV, retirando estas duas últimas normas. Mas, de todo modo, enquanto não alterar o edital no site da FGV, a gente vai deixar o conteúdo programático aqui. Para os cargos de nível superior, qualquer que seja, procurador, auditor ou qualquer analista, nós teremos ainda Constituição do Estado da Bahia e as leis federais de improbidade administrativa e de licitação e contratos administrativos. São estes os números, né? 8.429 e 8.666. Então, nós do Lex Concursos montamos um curso só de legislação institucional para nível médio, ao valor de R$ 100, com o desconto do cupom que vai constar logo mais à frente, trabalhando toda essa matéria. Para o cargo de nível superior, nós trabalharemos também todo esse conteúdo de forma conjunta, mas incluindo aquela parte da Constituição do Estado da Bahia e das leis federais de improbidade e de licitação, ao custo não de R$ 100, mas um pouco maior, por constar um pouco mais de conteúdo, de R$ 150. Beleza? Então, vamos aqui apresentar o cupom de desconto para você inserir no local apropriado no site lexconcursos.elore.com.br, né? Alba, aluno, Lex, 10%. Bote tudo em caixa alta. Qualquer dúvida, mande mensagem nesse WhatsApp, que é o meu direto, contato direto. Pode mandar
que responderei assim que visualizar, sempre no mais rápido possível para trabalhar. Então, voltando aqui rapidinho, o nosso estudo, pessoal, precisará ser focado no que entendo que tem a maior probabilidade de cair para você na sua prova, com base nas questões anteriores, que foi a própria banca FGV que organizou desse concurso da Assembleia da Bahia, e com algumas que imagino que a banca pode trabalhar com base do que já resolvi algumas questões da banca FGV. Então, estou preparando as aulas como se eu fosse fazer esse concurso e o que eu iria priorizar em todo esse conteúdo que acabamos de analisar, seja para nível médio, seja para nível superior, beleza? Então, nós não faremos aquela leitura que normalmente sempre faço, de artigo por artigo, acompanhando, comentando, depois esquematizando e depois resolvendo questões de concursos anteriores e que elaboro. Nós vamos aqui neste curso trabalhar, seja num curso de nível médio ou de nível superior, trabalhar a esquematização dos principais pontos destas matérias que vimos, né, de legislação institucional, e resolvendo o máximo de questões com base em questões que já vi da FGV, como que ela cobra. Imagino que ela cobrará dessa forma nas questões que apresentarei a vocês. Então vamos iniciar essa nossa primeira aula, que é gratuita. Vamos iniciar tratando do regimento interno da Assembleia da Bahia, dos artigos 1º até 85. Vamos lá. Ao analisarmos esses artigos que mencionei, nós vamos passar pelos 5 primeiros títulos desse nosso regimento, certo? O arquivo que tenho disponível foi buscado no site da Assembleia Legislativa e está atualizado até 2017 pela resolução 1769, beleza? Então, nesse título 1, trabalharemos os pontos dos artigos 1º até o artigo 7º, o que trata, como chamado no título, da Assembleia. Nesse título, nós trabalharemos esses 2 pontos, disposições preliminares e sessões preparatórias. Quanto às disposições preliminares, você precisa saber das reuniões da Assembleia, que em regra ocorrem na capital de Salvador, em sua sede, e excepcionalmente poderá acontecer em qualquer cidade do estado, né? A FGV não cobrou no concurso passado nada sobre esse ponto, mas em outros concursos já analisei as bancas falando que a reunião poderá acontecer em qualquer outro local do território nacional. O artigo 1º ele é bem claro ao dizer que é em qualquer cidade do estado, beleza? E quais são as situações que geram casos em que vai acontecer essa reunião fora de Salvador? O motivo é de conveniência pública, havendo necessariamente a deliberação da maioria absoluta dos deputados estaduais. Pessoal, a Bahia tem 63 deputados estaduais, certo? 63. Então, a maioria absoluta desse valor é o primeiro número inteiro acima da metade. Metade de 63 é 31,5. Então, precisará de 32 deputados, confirmando essa possibilidade de haver reunião fora do município de Salvador, tá? Quanto ainda dentro das disposições preliminares, nós temos a disposição sobre a sessão legislativa anual ordinária da Assembleia. Datas, pessoal, a banca bate bastante, não é só a FGV não, é qualquer uma banca que trabalhe o poder legislativo e mais profundamente o regimento interno, cobra datas específicas e aqui não vai ser diferente. Se cobrar, a questão vai se tornar extremamente fácil se você souber. Se você não souber, se tornará extremamente difícil, porque não tem uma regra, uma correspondência, uma conclusão lógica para dizer se é dia 1º de fevereiro, 2 de fevereiro, 15 de fevereiro. Não tem. É uma escolha feita quando criado o regimento e assim até hoje ficou, quando criada a Constituição do Estado também, tá? Então vamos lá. Sessão legislativa normal, onde vai acontecer os trabalhos da Assembleia da Bahia, vai ser em todos os anos da legislatura. Uma legislatura, e a nomenclatura é diferente de legislatura para sessão legislativa, certo? A legislatura tem 4 anos, 2019, 2020, 2021, 2022, é a próxima legislatura que vamos trabalhar. Nós estamos ainda de 2018, que se iniciou lá em 2015, certo?
Esses deputados que foram eleitos agora em 2018, eles vão passar para a legislatura de 2019, 20, 21 e 22. Dentro de cada um destes anos da legislatura, nós temos o que chamamos de sessão legislativa. Será a sessão legislativa ordinária, esse período que compreende do dia 1º de fevereiro a 30 de junho e depois do dia 1º de agosto a 30 de dezembro. Todos os anos nós teremos sessões legislativas, ordinárias dentro desse período, extraordinárias fora desse período. Fora desse período nós chamamos de recesso parlamentar também, né? Então o recesso vai do dia 1º de agosto, 1º de julho até dia 31 de julho, depois do dia 31 de dezembro até o dia 31 de janeiro, tá bom? Memorizem estas datas. Dentro dessa sessão legislativa ainda tem outro conteúdo que, se a banca quiser mais profundamente abordar esse tema, o que diferencia de sessão legislativa e de legislatura são os períodos legislativos. Dentro da sessão legislativa nós temos 2 períodos legislativos. O primeiro, de 1º de fevereiro a 30 de junho, e o segundo, de 1º de agosto a 30 de dezembro. Beleza? Passando para o segundo ponto desse primeiro título ainda, nós vamos tratar das sessões preparatórias. O regimento interno apresentou como sessões preparatórias 2 momentos: a posse dos deputados e a eleição da mesa diretora. No tocante à posse dos deputados, o regimento interno estabeleceu como dia e hora especificamente determinados o dia 1º de fevereiro, que é o primeiro dia da sessão legislativa, né, às 14h30 do primeiro ano do mandato. Então, no primeiro ano do mandato, na primeira sessão legislativa da legislatura, no dia 1º de fevereiro, às 14h30, nós teremos a posse dos deputados que foram eleitos em outubro. Então, no caso prático, em outubro agora tivemos a eleição dos 63 deputados. Esses deputados vão tomar posse no dia 1º de fevereiro de 2019, às 14h30, certo? O quórum de presença para iniciar esses trabalhos não consta, é independente do número de presentes, vai haver essa posse com o número com aqueles que vão tomar posse. A finalidade é para dar posse aos 63 eleitos. O presidente dessa sessão preparatória, muita atenção nesse ponto, tá? Alguns regimentos trocam, tanto na data, que é dia 1º de fevereiro, e o horário. Tem regimento que bota 15 horas, 17 horas, 10 horas da manhã, 14 horas, aqui é 14h30, mais um ponto a destacar. O presidente, ele vai ser, se o último presidente da Assembleia foi reeleito, ele será presidente dessa sessão preparatória para dar posse aos deputados. Se ele não foi reeleito, ou porque não conseguiu o número de votos necessários, ou porque não concorreu, o presidente dessa sessão será o que foi mais recentemente presidente ou secretário da Assembleia, tá? Se não tiver, ou se tiver e for ao mesmo tempo aparecer alguém que tenha sido ao mesmo tempo um e outro, nós vamos para os deputados que têm maior número de legislaturas primeiro, mais vezes foram deputados. Se tivermos igualdade ou não tivermos nenhum, todos, por exemplo, são novos, nós vamos considerar presidente dessa sessão preparatória o deputado mais idoso. Seja qual presidente for, ele vai convocar 2 outros deputados, convidados por ele, dentre deputados de partidos mais numerosos. Muita atenção, às vezes, alguns regimentos falam que os partidos têm que ser de partidos, deputados de partidos opostos, né, contrários, tipo de esquerda e de direita. Aqui não consta isso, apenas tem que ser partidos mais numerosos, tá? Havendo essa sessão, o regimento estabeleceu algumas datas ainda fixas. No dia 25 de janeiro, no primeiro ano ainda, que vai acontecer, por exemplo, agora em 2019, até essa data, o deputado que foi eleito, ele vai ter que entregar para a Assembleia o diploma e o nome parlamentar que ele vai querer utilizar. O regimento ainda estabeleceu que esse nome parlamentar não pode ultrapassar de 3 elementos, entre nome e prenome. Então, no máximo, 3 elementos para constar como nome parlamentar do deputado. Esse diploma, pessoal, do deputado, ele recebe pela Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral certifica de que ele passou pelo processo eleitoral, foi eleito pela população e agora pode representá-la, tá bom? Com o diploma e constando o nome parlamentar até o dia 25 de janeiro,
o presidente da Assembleia manda publicar a relação nominal em ordem alfabética dos deputados que foram eleitos, bem como dos suplentes diplomados pela Justiça Eleitoral. Até o dia 31 de janeiro tem que sair essa publicação do presidente. Tá bom? Aí chega no dia 1º de fevereiro, que a gente viu às 14 horas e 30 minutos, para a posse dos deputados. Vimos que independe do número de presentes, o presidente vai convidar 2 deputados e ele, de pé, o próprio presidente vai prestar o compromisso, vai fazer essa leitura. Prometo cumprir fielmente a Constituição Federal e a Constituição do Estado da Bahia, prover o bem geral do Estado e observar as suas leis. Ato contínuo, vai haver a chamada nominal feita por um dos secretários que o presidente convocou, convidou, e aí cada deputado, à medida que for sendo chamado, de pé, vai declarar assim o prometo. E aqui eu chamo sua atenção. O deputado ele não vai falar o mesmo compromisso que o presidente já falou anteriormente. Apenas vai dizer que assim o prometo. Tudo aquilo que o presidente falou, estou prometendo novamente. Tá? Ele não vai repetir as mesmas palavras do presidente. Apenas declarar assim o prometo. Finalizado, o presidente convocará outra sessão para a eleição da mesa diretora. No mesmo dia, se houver quórum, como vamos ver aqui. Tá? A segunda sessão preparatória, que é para a eleição da mesa diretora, que trabalharemos mais à frente, a composição dela. Nessa mesma data, então, no dia 1º de fevereiro, às 14 horas do dia do primeiro ano do mandato, nós vamos ter essa eleição da mesa diretora, que é a segunda sessão preparatória. Aqui se exige uma presença mínima de parlamentares. É a maioria absoluta. Quando falarmos maioria absoluta, é a maioria dos 63, independentemente do número de presentes. Então, nesse dia, para ver a eleição da mesa, temos que ter 32 deputados presentes. Tá? Se não tiver, professor, faz a convocação para os próximos dias até haver esse número e poder existir a possibilidade de fazer a eleição dos membros da mesa diretora. Aqui temos presidente, 4 vice e 4 secretários. Já vai guardando essa quantidade, que é muito cobrada em prova também. A finalidade é para a eleição da mesa. O presidente vai ser o mesmo, como feito na sessão preparatória para a posse. E a votação pelo artigo 4º é de escrutínio secreto. Tem toda a tramitação, ao meu ver, você não precisa decorar aquela tramitação toda que consta lá. Tá bom? Veja, retomando aquele quadro inicial da legislatura com os 4 anos. Então, até o dia 25, nós temos o parlamentar tem que apresentar o diploma e o nome parlamentar dele. Até o dia 31, o presidente tem que mandar publicar a relação nominal dos eleitos, sejam os titulares, sejam os suplentes. E no dia 1º de fevereiro, às 14h30, nós teremos as 2 sessões preparatórias. É para ter. A primeira vai acontecer, que é a posse dos deputados. Primeira sessão preparatória. A segunda sessão preparatória é para a eleição da mesa. Como vimos, precisa do quórum qualificado da maioria absoluta de presentes para poder haver essa eleição. O mandato dessa mesa que vai ser eleita é de 2 anos. O mandato da primeira mesa diretora é para o primeiro biênio da legislatura. Às vezes a banca cobra assim em seu texto e até no próprio regimento consta primeiro biênio, segundo biênio. Quando falar isso é da legislatura ou do mandato do parlamentar, tá? O mandato do parlamentar vai exercer 4 anos. Esse parlamentar ele pode exercer outro mandato dentro da casa, que é dentro da mesa diretora, como estamos vendo aqui. Vamos ter essa primeira mesa e depois nós teremos outra eleição no dia 1º de fevereiro, do mesmo horário, às 14h30, para a segunda mesa diretora, para o segundo biênio, mais 2 anos, certo? Não confunda, primeiro biênio 2019-20, no nosso caso prático, e o segundo biênio 2021-2022, as eleições sempre nas mesmas datas, no primeiro ano e no terceiro ano, Dia 1º de fevereiro, às 14h30. Tudo bem? Um ponto-chave que é importante destacar e que você não pode confundir é quanto à recondução nos cargos da mesa. A gente falou aqui, compilando para abrirmos uma possibilidade de maior número de legislatura aqui, Nós estamos na legislatura de 2015 a 2018, tivemos a mesa já em 2015 e 2016, que é a primeira mesa, a segunda mesa ainda está atuando, que é de 2017 a 2018. O presidente lá da mesa 1, ele não pôde ser presidente da mesa 2 na mesma legislatura.
dentro da mesma legislatura ele não pode ocupar o mesmo cargo, mas ele poderia ser primeiro vice, segundo, terceiro ou quarto vice, primeiro, segundo, terceiro ou quarto secretários da mesa diretora, tá? Ele só não pode concorrer dentro da mesma legislatura para o mesmo cargo que ele já ocupava. Agora, o presidente dessa legislatura que nós estamos ainda, da segunda mesa, se ele foi reeleito, como está entrando numa nova legislatura, não há impedimento para ele concorrer novamente a presidente da Assembleia e nem a qualquer outro cargo da mesa diretora, seja vice, seja secretário. Entendeu essa questão da recondução? Na mesma legislatura, o candidato, o membro da mesa, ele não pode concorrer para o mesmo cargo que ele já é na próxima mesa diretora, a não ser que seja em outra legislatura, aí ele pode ocupar, sem problema nenhum, como demonstrado aqui. Terminamos o primeiro título, vamos para o segundo título, que trata dos deputados, dos artigos 8º até 29. Nesse ponto, nós trabalharemos esses 3 destaques: perda e suspensão do mandato, licenças e vacância do parlamentar, vacância do mandato parlamentar. Certo? Quanto à perda e suspensão, vamos falar apenas da perda nesse primeiro momento, que consta no artigo 9º os casos, né? Infringir algumas proibições. Que proibições são essas, Anderson? Já trabalharemos quais são elas, tá? Algumas proibições que o parlamentar tem desde a diplomação, que é mais ou menos em meados de dezembro do ano eleitoral. Por exemplo, agora foram eleitos em outubro, em dezembro, os que foram eleitos vão ser diplomados pela Justiça Eleitoral. Desde a diplomação, eles já têm algumas proibições, tá? Outras proibições surgem para os parlamentares após a posse, que vimos que é no dia 1º de fevereiro, às 14h30. Beleza? Infringiu alguma das proibições. Agiu de forma incompatível com a ética e o decoro parlamentar. Faltou a 1/3 da sessão legislativa. Pelo amor de Deus, se a prova trouxer faltar a 1/3 da legislatura, não causa perda do mandato. Faltar 1/3 da sessão legislativa, aí causa, né? Claro, se houver justificativa, aí não tem problema, mas é falta injustificada, aí gera a perda do mandato. Perda ou suspensão dos direitos políticos, decretação da justiça eleitoral ou condenação criminal com trânsito em julgado geram perda do mandato. Só que aqui não é só saber os casos, você precisa saber estes casos. Às vezes a Assembleia vai decidir ainda se tira o mandato ou apenas vai declarar que perdeu o mandato. O regimento estabelece, copiando a Constituição, é claro, estabelece essas situações. No caso de infração às proibições, incompatibilidade com a ética e o decoro parlamentar ou por condenação criminal, a Assembleia Legislativa ainda vai decidir, por maioria absoluta, se tira o parlamentar, se declara a perda do mandato dele. Tá bom? Ainda tem essa possibilidade. Agora, se o parlamentar faltar a 1/3 da sessão legislativa, perder ou for declarado suspenso seus direitos políticos, ou decretar a Justiça Eleitoral que ele vai perder o mandato, aí a mesa apenas vai declarar, não tem o que decidir aqui. Entendeu a distinção? Um momento é apenas declaratório, em outro momento é decisória a ação da Assembleia, certo? As proibições que estão também no artigo 9º, como tratamos, algumas delas são desde a diplomação, firmar ou manter contrato com a administração pública. O parlamentar que ele foi diplomado, ele já não pode mais. E também aceitar ou exercer cargo, emprego ou função pública na administração pública. Ele não pode mais, ele tem que rejeitar essa proposta feita para exercer essa função. Desde a posse, o parlamentar ele já não pode ser proprietário, controlador ou diretor de empresa. Claro que contrate com a administração pública, aqui eu estou resumindo as palavras para você tentar fixar as palavras e na hora da prova matar fazendo a leitura da questão, tá? E, claro que tem vários parlamentares que são donos de empresas, mas não contratam com a administração pública. Se contratar com a administração pública, aí não pode desde a posse. Ocupar ou exercer cargo ou função na administração pública, patrocinar causa em algum órgão da administração pública e ainda ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo, por exemplo, ser deputado estadual na Bahia e vereador no município de Salvador.
É possível porque haveria possibilidade de horários, mas não é permitido por ordem constitucional e o regimento fez essa cópia, certo? No tocante à suspensão do mandato, o artigo 13 estabelece ainda que vai haver a suspensão do mandato por declaração da própria Assembleia por meio de uma resolução, não é por lei e nem por decreto legislativo, no caso em que o parlamentar tiver a sua incapacidade civil declarada por uma sentença de interdição irrecorrível. Essa situação, essa hipótese, existia até 2015, quando o Código Civil foi alterado no tocante a o que se considera como incapaz civilmente de forma absoluta. O artigo 3º do Código Civil estabelece desde 2015 que é civilmente incapaz de forma absoluta apenas os menores de 16 anos. Todos os demais são considerados agora, se encaixem nessa situação, é claro, ou civilmente plenamente capazes ou de forma civil relativamente incapazes. Então essa situação já caiu por desuso, porque não há mais essa situação de interdição para declarar civilmente, de forma absoluta, uma pessoa civilmente incapaz, tá? Mas é a hipótese do artigo 13 e tive que trazer aqui para você. Quanto às licenças dos parlamentares, nós temos que ele pode tirar licença para desempenhar missão diplomática, participar de congressos, conferências, reuniões culturais ou eventos semelhantes, exercer funções que a própria Constituição Federal permite e a Constituição do Estado da Bahia também, para tratamento de saúde e para cuidar de interesses particulares. Esses são os casos previstos pelo regimento de licenças do parlamentar. Aqui, nesses dois primeiros pontos, para desempenho de missão diplomática e para participar desses eventos, a Assembleia, por meio do regimento, estabeleceu um prazo máximo para isso, no máximo 60 dias, e essa licença vai depender de requerimento à mesa diretora. Se a mesa negar, ainda cabe ao plenário decidir, cabe recurso para o plenário decidir. É isso que você precisa saber nessas licenças. No tocante às funções que o parlamentar pode exercer fora da Assembleia, que a Constituição permite, por exemplo, ministro de Estado, secretário de Estado, o parlamentar ele pode optar pela remuneração que for melhor para ele, ou de onde ele está, ou de onde ele vai, tá? No tocante à licença para tratamento de saúde, o regimento estabeleceu que tem de haver o requerimento direcionado ao presidente da Assembleia. Esse requerimento pode ser feito tanto pelo deputado quanto o líder do partido. Perceba que não é qualquer pessoa, é apenas o deputado próprio, pessoalmente, ou o seu representante ali na casa, que é o líder do partido dele, tá? Essa licença vai ser feita pelo presidente. Ele vai ter que esperar passar por 3 peritos que vão firmar esse laudo, onde vão estimar o tempo de duração da licença do parlamentar. O presidente vai fixar o tempo diante desse laudo, né? E ainda há uma garantia aos servidores que estão lotados no gabinete deste parlamentar que precisou sair para tratamentos de saúde. Os servidores que estão lotados neste gabinete não poderão ser substituídos. É claro, se praticar alguma falta grave, aí saem, mas por livre exoneração não podem por ordem do regimento, tá bom? E quanto à licença para cuidar de interesses particulares, o regimento estabeleceu um prazo máximo de 120 dias por sessão legislativa. Novamente, aquela situação, não confunda com legislatura. Se a prova trouxer legislatura, torna o item errado. Máximo 120 dias por sessão legislativa, correto. Máximo 120 dias por legislatura, errado. Tá? O parlamentar ele pode tirar a licença para tratar de interesses particulares em 100 dias nesse ano e 100 dias no outro ano. Na legislatura já deu 200 dias, tá bom? Então, muita atenção. O presidente encaminha o pedido ao plenário e, se dentro de 5 sessões ordinárias não houver nenhuma manifestação contrária, está deferido o pedido do parlamentar para tratar de interesses particulares. Pessoal, este é o único caso de licença que ela não vai ser remunerada, tá? E as bancas gostam de cobrar isso, tá? Sai por licença e pode ainda ser remunerado, tá bom? Muita atenção.
O artigo 21 do regimento trata da convocação de suplente nos casos de licença. Seja qual for o tipo de licença, o suplente só vai ser chamado no caso de quando a licença for superior a 120 dias, certo? E isso não impede que o parlamentar volte a qualquer momento. Ele saiu de licença por 150 dias. 80 dias ele quer voltar. A qualquer momento o deputado pode desistir da licença e aí o suplente sai. Beleza? Não erre. Alguns regimentos, pessoal, dispõem que o parlamentar tem que, uma vez sendo concedida a licença, ele tem que finalizar a licença dele. Aqui na Bahia é diferente, tá? Há essa previsão expressa. O artigo 25 do nosso regimento previu o caso de licença para instauração do processo criminal contra o deputado. Isso aqui não é o deputado que quer se licenciar, é uma licença obrigatória, onde tem que pedir permissão para a Assembleia para haver o processo criminal contra o deputado. Seja no caso de denúncia ou queixa para processar o parlamentar, onde o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia vai solicitar para a Assembleia essa permissão, essa licença, seja no caso de prisão em flagrante, que o parlamentar só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável, e esses autos da prisão têm que ser remetidos à Assembleia em 24 horas para analisar a licitude, a possibilidade de se permanecer preso ou não o parlamentar. Na forma do regimento, no artigo 27, tem todo o procedimento. A meu ver, com essa quantidade de questões que a prova vai cobrar e com a imensidão de conteúdo que está cobrando, dificilmente vai cobrar alguma coisa de procedimento e de competências, que mais à frente veremos que tem muitas para, por exemplo, as comissões, os membros da mesa, tá? Então vamos nos pontos que praticamente certeza a prova pode bater, tá? Por fim, para encerrarmos esse título 2, os casos de vacância do parlamentar. O parlamentar vai ser declarado vago o seu cargo, né, o seu mandato, por causa de falecimento, é óbvio, por renúncia. Essa renúncia deve ser por escrito e comunicada à mesa e publicada no Diário Oficial para ser considerada irretratável. Não pode só ser falada oralmente, tem que fazer por escrito e só vai se tornar irretratável quando for comunicada à mesa e houver a publicação no Diário Oficial Eletrônico da Assembleia. Os casos de perda do mandato vai gerar a vacância do parlamentar. A gente viu os casos constantes no artigo 9º. E ainda o regimento apresenta casos de vacância quando houver afastamento temporário nos casos de exercício de funções constitucionais, né? A gente viu que o parlamentar pode se afastar nos casos constitucionalmente previstos, mas quando o afastamento for por tempo indeterminado. Aí aqui ficou uma dúvida. Tempo indeterminado, por exemplo, ele vai sair para o ministério. Ele vai ter que declarar, vou ficar no ministério por 100 dias. E depois ele prorroga por mais 100 dias. Aí não vai precisar haver a vacância, né? Agora, se ele disser, não, vou ficar no ministério indeterminadamente. Aí o regimento da Assembleia determina a vacância. A meu ver, afronta a Constituição, porque a Constituição não faz essa punição ao parlamentar que se afastou, mas o regimento aqui está prevendo o caso de afastamento temporário por tempo indeterminado, gera a vacância do cargo do parlamentar. É algo a ser destacado para a sua prova. O título 3 trata da representação partidária. Aqui eu quero chamar a sua atenção em alguns pontos peculiares que podem lhe confundir quando você fizer a sua leitura. Pessoal, esses artigos vocês precisam ler, ver as letras, as palavras, como consta no regimento, porque é desse jeito que a FGV vai cobrar para você na questão. Ela copia e cola. Claro que ela trabalha um pouco a questão, não é só literalidade, mas traz a essência do que está escrito no regimento. Dali você não pode fugir. Por isso que estou aqui. Assim que você fizer uma leitura e não compreendeu, mande mensagem no meu WhatsApp que estarei à disposição para buscar sanar essa dúvida o mais rápido possível, tá? Vamos lá, dos artigos 30 a 38 trabalharemos a questão da proporcionalidade partidária dos líderes de partido, blocos e maioria e minoria. Vamos lá compreender como é que funciona essa proporcionalidade partidária. Veja o artigo 30, parágrafo 1º, para ver se você compreende como que é calculada a composição de uma comissão. Calcula-se a proporcionalidade de representação de cada agremiação partidária, partido,
multiplicando-se o número de seus deputados pelo número de membros de comissão e dividindo-se este produto pelo total dos deputados. Olha como é que ficou a fórmula. Número de deputados do partido, que o partido tem na Assembleia, vezes o número de vagas que a comissão possui. Nós vamos ver que a comissão permanente, todas as comissões permanentes possuem 8 membros, e dividido pelo número total de parlamentares que a Assembleia possui, que é um número fixo também de 63. Então, por exemplo, eu peguei o partido que teve mais deputados nessa eleição de outubro de 2018, foi o PT. O PT tem 18 parlamentares, 10 parlamentares. 10 vezes uma comissão de Constituição e Justiça, que tem 8 vagas, 10 vezes 8, 80, dividido pelo número de parlamentares totais da Assembleia, 63. Vai dar 1,27. O PT já tem garantido nessa comissão uma vaga. Entendeu? Ainda a fração, por exemplo, se sobrar, essa fração de 0,27, o que vai acontecer? Vai haver as vagas remanescentes, por exemplo. Para os partidos, essas vagas vão ser destacadas os partidos que tiverem o maior número de fração que se aproximar à unidade. Por exemplo, o PT tem 0,27 aqui sobrando, né? Pode ter outro partido que não atingiu nenhum inteiro, ficou com 0,9, 0,85, 0,37, 0,48, enfim. O partido vai ter essa vaga garantida que tiver mais próximo da unidade. Essas vagas remanescentes vão ser destinadas a estes partidos, tá? Quanto aos líderes, você precisa entender que um partido, uma bancada, vai ter o regimento ora chama agremiação partidária, ora chama partido, ora chama bancada, tá? O partido, um grupo de parlamentares, poderá ter líder quando representar 1/10 dos membros da Assembleia. Aí pode escolher um para ser seu líder. Se tiver menos de 1/10 dos deputados da Assembleia, o partido, essa representação, essa bancada, esse partido pode ter um representante para destacar os benefícios, os direitos, defender os direitos daquela agremiação, daquele grupo de parlamentares. Tem menos prerrogativas do que o líder, mas tem ainda um poder de poder falar, determinados horários, como veremos na aula que vem, sobre as sessões e os horários para falar. Primeira observação que faço quanto à liderança é que os partidos eles podem ter vice-líderes, e os vice-líderes eles são indicados pelo próprio líder, tá? Os partidos podem ter vice-líderes na proporção de 1 por 6 deputados, ou fração. Então, se o partido tem 15 parlamentares, nós podemos ter 3 vice-líderes, porque 2 é até 12, e tem a fração que é de 3 que sobrou, né? De 12 para 15, sobrou 3 parlamentares. Então, mais um vice-líder poderá ser representante, e o líder é que vai escolher. Agora, o líder, ele é escolhido pelos membros daquele partido. Esse líder vai ser indicado pelas representações partidárias diretamente à mesa em documentos subscritos pela maioria dos deputados. Então, vejam, os membros da agremiação escolhem um líder e o líder escolhe os seus vice-líderes. Por favor, não é bobagem essa situação, porque se você já estudou algum outro regimento interno, pode ter verificado que o líder e os vice-líderes são escolhidos pelos próprios membros, tá? Há essa distinção. No caso da Bahia, o líder é escolhido pelos membros do partido e os vice-líderes são escolhidos sozinhos pelo líder. Em outros momentos, em outras casas legislativas, os dois são escolhidos por todos os membros da agremiação partidária. É esse destaque que tinha que fazer. Ainda no tocante aos líderes, ao que o regimento chama de colégio de líderes. Qual é a composição do colégio de líderes? O presidente da Assembleia, como presidente do colégio de líderes, e os líderes da maioria, minoria, de todos os partidos ou bancadas e dos blocos parlamentares. Já vamos tratar do conceito de maioria, minoria e blocos mais à frente, tá? Um destaque: se o presidente não estiver no momento, quem vai substituí-lo? O vice-presidente, ou o segundo vice, o terceiro vice, o quarto vice, na ordem em que estiver previsto no regimento interno.
tá? Não vai ser o líder da maioria, por exemplo, que substituirá o presidente no colégio de líderes, tá bom? Certo. Esse colégio de líderes ele precisará se reunir ordinariamente uma vez a cada 15 dias. Por quinzena, portanto, tem que ter pelo menos uma reunião ordinária. Extraordinariamente, poderá haver uma reunião por iniciativa ou do presidente ou por proposta da maioria dos membros do colégio de líderes. Seja qual for a reunião, a decisão tomada na reunião é por maioria simples, ou seja, é pela maioria dos presentes. Por fim, nesse título 3, vamos tratar dos blocos parlamentares da maioria e da minoria. Bloco parlamentar nada mais é do que a fusão, união de dois ou mais partidos, desde que eles tenham pelo menos 1/10 dos membros da Assembleia em sua composição, certo? O que vai gerar o bloco? O bloco vai ter um líder em comum e os líderes dos partidos vão perder suas prerrogativas. É isso que vai acontecer quando houver a união dos blocos. Quanto aos blocos, sempre que posso fazer, eu sempre destaco esses 2 pontos. Observações. Um partido, que chama-se de agremiação, ele não pode fazer parte de mais de um bloco concomitantemente. Então, se um partido está num bloco, ele não pode fazer parte de outro. E o partido que se desvincular de bloco, ele não pode integrar outro na mesma sessão legislativa, no mesmo ano, tá? De novo, aquele destaque para você não confundir sessão legislativa ordinária com legislatura. Se a prova trouxer que o partido não pode integrar, se desvinculou de um bloco, não pode integrar outro na mesma legislatura, o item vai estar errado, porque na legislatura ele pode integrar outro bloco, desde que seja na outra sessão legislativa. Entendido? Então, numa legislatura pode integrar mais de um bloco. Agora, na sessão legislativa, não. Somente um bloco. Se desvincular, aí tem que esperar o próximo ano para poder se juntar novamente. Muita atenção no tocante à maioria e da minoria. Olha o conceito que o artigo 37 traz. Maioria. A maioria parlamentar será constituída por bancada, bloco ou representação partidária, desde que composta pela maioria dos membros da Assembleia. A gente viu que a maioria dos membros da Assembleia é 32, né? 63 dividido por 2 dá 31,5. Primeiro número inteiro acima disso é 32. Algum partido tem que ter essa maioria. Se não tiver, caso não atinja esse número da maioria absoluta, será o partido de maior número que vai ser considerado maioria e esse partido terá um líder. A minoria é considerada, será composta por bancada, representação partidária ou bloco, agrupada ou não, que expresse posição diversa da maioria. Por favor, gente, minoria não é o partido com menor número de representantes. Tirem isso da cabeça, por favor. Vou exemplificar aqui para você entender melhor. Vamos lá. Aqui é uma simulação do que ocorre na Assembleia da Bahia. Nós temos os blocos e partidos constantes aqui. No primeiro nós temos o partido junto com outros partidos, o bloco, portanto, ABCD com 10 membros. Sozinho o partido E tem 7 membros. O bloco FGH tem 14 membros, o bloco IJKL tem 13, sozinho o partido M tem 8 e os partidos juntos num bloco N e O tem 11 membros. Destes, qual que vai ser a maioria? O que tiver o maior número de membros. Não tem nenhum com 32, portanto, quem tem maior número de membros é o bloco FGH. Esse será, sem sombra de dúvidas, a maioria. Agora, a minoria vai variar, a depender da posição contrária à maioria ou não. Veja que nós temos outros partidos com grande números, como o bloco IJKL, com 13 membros, e o bloco NO, com 11 membros. Qual deles que vai ser a minoria? A minoria tem que ser o partido com a maior representação inferiormente à maioria. Então, aqui a minoria pode ser ou o bloco IJKL ou o bloco NO. Vamos considerar que a maioria é de esquerda. Vamos fazer essa polarização que existe aí na política, né? A maioria é de esquerda. Então, contrária à maioria tem que ser algum partido de direita ou bloco de direita. No caso aqui, os dois são de direita. Então, deles, o que tiver maior número vai ser considerado a minoria.
tá? Nesse nosso exemplo, o bloco IJKL seria a minoria. Agora olha essa situação. Se o bloco IJKL também fosse de esquerda da mesma forma que a maioria, esse bloco não poderia ser considerado minoria. Teríamos que ir para o próximo bloco ou partido que tenha o maior número de membros, que seria, no nosso caso aqui, o bloco NO, que é oposto à maioria e tem maior quantidade de membros, né? E aí seria a minoria nesse nosso exemplo, tá? Qualquer dúvida, gente, mande mensagem que tento explicar de outra forma para lhe ajudar. Entrando no penúltimo título desta nossa aula de hoje, vamos tratar dos órgãos diretivos da Assembleia, que aqui a banca, o regimento traz a mesa diretora. No artigo 39 nós temos a composição da mesa diretora. A mesa diretora possui, como já falei lá no início, um presidente, 4 vice-presidentes e 4 secretários, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto vice-presidente, primeiro, segundo, terceiro e quarto secretário. O artigo 40, parágrafo 2º, ainda indica que vai haver 5 suplentes para substituir estes membros caso eles não estejam no momento na sessão. Então, como é que funciona na sessão? Funcionando. Cadê os membros da mesa diretora? O presidente está aí? Não. O primeiro vice está? Também não. O segundo vice está? Tá. Então ele vai ser o presidente dessa sessão de agora. Entendeu? Então, se nenhum dos 9 estiverem presentes, nós vamos chamar um desses 5 que estão como suplentes. Por sorteio. É falado no regimento por sorteio. Se nenhum desses vices estiver, aí o regimento estabelece que o mais idoso dentre os presentes presidirá essa sessão nesse dia. Tá? Preste atenção nesses artigos que falam das competências, tanto da mesa diretora no artigo 40, quanto do presidente no artigo 41, quanto dos vice-presidentes no artigo 43 e dos secretários nos artigos 44 e 45. Competência, pessoal, não tem como você memorizar. Não dá. Tem muita coisa para analisar e a banca tem pouca coisa para cobrar. Então, muito difícil ela bater nas competências. Porque, às vezes, a competência é até conclusiva. Você consegue interpretar e conseguir marcar. Esses outros pontos que a gente está batendo forte, por exemplo, são só 2 vices ou só 2 secretários, ou 4 secretários, ou 4 vices. Isso aí, se você não leu, não tem como adivinhar, né? A não ser que chute e acerte o chute. Aí é outra coisa, tá bom? Então vamos passar para o último título sobre as comissões. Importantíssimo, né? Muitos pontos, mas destaco estes a vocês. Primeiro ponto, em destaque, antes de mais nada, este título foi o que mais foi cobrado no concurso passado. 2 questões foi só sobre comissões, tá? Quais são os tipos de comissões da Assembleia da Bahia? Permanentes ou temporárias. Em qualquer casa legislativa é sempre isso. Permanentes para tratar dos assuntos corriqueiramente que aparecem na Assembleia, na Casa Legislativa, ou temporárias para situações que vão acontecer. Criamos as comissões e depois ela se desfaz por decurso de prazo, ou porque atingiu a finalidade, ou porque acabou a legislatura. Tudo bem? Quais são as comissões permanentes? O artigo 51 apresenta: Comissão de Constituição e Justiça, Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle, Agricultura e Política Rural, Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Serviço Público, Comissão de Saúde e Saneamento, Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública, Comissão de Direitos da Mulher, Comissão de Meio Ambiente, Seca e Recursos Hídricos e Comissão de Defesa do Consumidor e Relações de Trabalho. Se a prova trouxer que uma dessas comissões é temporária, vai estar errado, tá bom? Quais são as comissões temporárias? Podem ser, né, especiais, comissões de inquérito, que são as famosas CPIs, e as comissões de representação, todas elas a partir do artigo 53, trazem os seus conceitos, vamos já analisá-los também. Aqui no primeiro ponto eu gosto de destacar a composição das comissões. As comissões permanentes, conforme o artigo 50, todas elas são compostas por 8 membros. Então já é um ponto a ter certeza que se cobrar na prova você não erra. E foi cobrado na prova passada, tá? Diz que as comissões tinham 16 membros. Errado, tá?
Quanto às comissões temporárias, o regimento não falou nada, nenhum limite mínimo e máximo para cada comissão. Então, você não precisa saber quanto que pode ser, quantos membros uma comissão especial pode ter, uma comissão de inquérito ou uma comissão de representação. Não se preocupe quanto a isso. Isoladamente analisando uma comissão para com a outra, as comissões permanentes tenho que destacar ainda a você esses 2 pontos. O primeiro é quanto à composição, não um número que a gente já viu que todas têm 8, mas a composição da constituição delas. Essas comissões precisam ser constituídas nos primeiros 10 dias das sessões legislativas. Portanto, o mandato dos seus membros é de 1 ano, né? Então, todos os anos, no início do 1º de fevereiro até o dia 10 de fevereiro, tem de haver a constituição da comissão. Como que os membros são escolhidos? Os membros das comissões são nomeados, todos eles são nomeados pelo presidente da Assembleia, mas os líderes dos partidos, das bancadas dos blocos, é que indicam o nome desses parlamentares, tá? Esses líderes, eles têm 3 sessões ordinárias para fazer essa indicação do membro que vai ocupar essa vaga na comissão. Se passou 3 sessões desde a instalação da comissão e o líder não indicou, aí vai haver o sorteio que eles falam, a eleição pelo plenário ainda, não é nem o sorteio, é a eleição pelo plenário de quais nomes integrarão desse partido, que não houve a indicação do líder, quais os membros que vão ocupar essa vaga nas comissões. Destaque: cada comissão terá um presidente e um vice-presidente, todos eles eleitos em 6 dias após a constituição da comissão. Então, todos os anos, iniciou o ano legislativo, tem 10 dias para constituir a comissão. Constituiu a comissão, tem 3 dias para os líderes indicarem os membros. Esses membros foram indicados, nós vamos passar para a eleição do presidente e do vice-presidente da comissão, tá? Esse ponto a meu ver, pode ser até difícil cobrarem de vocês, mas é um ponto peculiar que traz prazos e sempre peco pelo excesso para a gente analisar isso. Outro ponto das comissões permanentes é quanto às competências delas. O artigo 51 apresenta a competência específica de cada um, tá? Faça a leitura. Se a prova trouxer algo, você vai conseguir marcar, porque é bem direcionado para o nome da comissão, do que ela vai fazer também. Um destaque no artigo 50A desse novo regimento é a possibilidade de criação de subcomissões. Ou seja, nós temos 8 membros em cada uma das comissões permanentes. Elas podem se subdividir, né? Poderão ser constituídas, mas essas subcomissões não terão poderes decisórios. Uma subcomissão poderá ter vigência de no máximo 12 meses. O número de membros são 4, então dos 8, 4 vão integrar essa subcomissão e apenas uma subcomissão pode estar em funcionamento numa comissão ao mesmo tempo. Não podemos ter várias subcomissões dentro de uma mesma comissão funcionando ao mesmo tempo. Para finalizarmos as comissões temporárias, nós temos essas 3, especiais, de inquérito e de representação. O que tenho que destacar das especiais? As especiais, elas são constituídas para um fim relevante, terão duração pré-estabelecida, né? O tempo de duração, a duração é pré-estabelecida, o seu tempo é pré-estabelecido. A criação dessas comissões é feita por uma proposta da mesa ou a requerimento de 1/3 dos deputados. E o máximo de comissões em funcionamento é de só 3, a não ser que seja criada essa comissão para tratar de organização de projetos de reforma da Constituição, perda de mandato parlamentar ou reforma do regimento. Aí pode ter mais do que 3. Tudo bem? Nas CPIs, as CPIs servem para apurar fato determinado por prazo certo e também o requerimento é feito por 1/3, e aqui destaco que esse requerimento ele tem de abrir a comissão. O presidente não pode avaliar se vai abrir a comissão ou não. Havendo 1/3 de assinaturas, essa comissão vai ter que ser aberta, tá? O máximo de CPIs em funcionamento é de 5, salvo se a maioria absoluta dos parlamentares quiser abrir mais, aí não vai haver
problema. Então, especial no máximo 3, via de regra, e CPI no máximo 5, via de regra. Quanto às comissões de representação, elas atuarão em nome da Assembleia em seus atos externos e serão constituídas por iniciativa da mesa ou a requerimento de qualquer deputado. Veja, a especial precisa ser da mesa ou de 1/3 dos deputados. As CPIs, 1/3 dos deputados. E as de representação, ou da mesa também, ou de qualquer deputado. Faça essa distinção para a hora da prova, que é sucesso. Vamos para as questões que peguei da prova anterior e algumas que elaborei sobre esses principais pontos. A primeira questão foi para o cargo de administrador e outros de nível superior, né? Trata da seguinte matéria. Segundo o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, assinale a afirmativa correta. A. Ao assumir o exercício do mandato, o deputado escolherá o nome parlamentar com o qual será identificado nos registros e publicações da Assembleia. Perfeito. Não perguntou quantos elementos tem o nome, apenas determinou isso, copiou e colou o que tem no artigo 8º do regimento. Já é a letra que deve ser marcada. Tá? Vamos ver os erros das outras alternativas. B. Ao deixar o exercício do mandato para ocupar função constitucionalmente prevista, o deputado não poderá optar pela remuneração parlamentar. Opa, se ele vai sair para outra função constitucionalmente prevista, ele pode optar. Vimos isso, né? Artigo 16. B, errado mesmo. C. O deputado poderá ser incumbido de representação da Assembleia mesmo quando afastado do exercício do mandato. Aqui eu não falei, mas quando ele estiver afastado do exercício do mandato, ele não pode ser incumbido. O artigo 20 veda essa representação feita por deputado afastado. D. A renúncia ao mandato não acarreta vacância na Assembleia Legislativa. Errado, vimos que um dos casos de vacância no artigo 22 é justamente a renúncia, né? Tem que ser por escrito e tem que ser publicado no Diário Oficial. E letra E. O parlamentar afastado para cuidar de interesse particular tem direito à remuneração integral. Não, a gente viu que o único caso das licenças onde ele não vai receber remuneração é no caso para interesse particular, artigo 19, parágrafo único. Então, confirmando, nessa questão 1, a letra a ser marcada como correta é a letra A, de amor, de aprovado no concurso que você vai ser, com certeza. Seguindo, questão 2. No cargo agora de auditor. Segundo o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, as comissões da Assembleia podem ser permanentes ou temporárias. A esse respeito, assinale a afirmativa correta. A. As comissões permanentes são compostas de 16 membros, cabendo aos partidos a indicação dos suplentes até a metade da respectiva representação. Tudo está correto, exceto a quantidade de membros, que não é 16 e sim 8, como vimos anteriormente. Veja no artigo 50, por favor. B. São comissões permanentes, dentre outras, a Comissão de Constituição e Justiça, a de Saúde e Saneamento e a de Direitos Humanos e Segurança Pública. Eita, professor, não decorei todos os nomes. Guarda. Está correto, mas guarda. Digamos que você não soubesse. C. A Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle é temporária. Errado, né? Vimos no artigo 53 quais são as temporárias. Especiais, CPIs e de representação. Então, finanças já não é, tem que ser permanente. D. A Comissão de Direitos da Mulher é temporária, mesma forma, é permanente, não é temporária. E. A Comissão de Agricultura e Política Rural é temporária, também não é temporária, é permanente. Tá bom? Então, a letra B realmente está correta. É a alternativa que deve ser marcada nessa questão, conforme artigo 51 do nosso regimento. Questão 3, última questão do concurso passado, também do cargo de administrador. São comissões temporárias previstas no regimento interno da Assembleia Legislativa da Bahia. 1. As especiais. 2. As de inquérito e 3. As de representação. Batata, né? Vimos isso, são justamente as 3 comissões temporárias que o artigo 53 apresenta. Então, a letra a ser marcada como correta é a letra E, porque diz que todos os itens estão corretos. Os itens 1, 2 e 3 estão corretos, tá? Nessa questão 3, letra E é a correta. Vamos lá para algumas questões que elaborei. Questão 4. Nos termos do regimento da Bahia, do regimento interno, a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia reúne-se em sessão legislativa anual ordinária de... Você tem que memorizar essas datas.
Nós vimos, vai do dia 1º de fevereiro a 30 de junho e do dia 1º de agosto a 30 de dezembro. Não é 31 de dezembro, tá? Então, só podemos marcar a letra D de dado, conforme o artigo 1º do nosso regimento, né? Não errem esse tipo de questão cobrando as datas da sessão legislativa, por favor. 1º de fevereiro, 30 de junho, 1º de agosto, 30 de dezembro. Bola para frente. 5. Conforme o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, marque a alternativa correta. Letra A. A Assembleia Legislativa, no primeiro ano da legislatura, reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 2 de fevereiro, às 14 horas, para a posse de seus membros e eleição da mesa, para um mandato de 2 anos, permitida a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Errado, né? 3 erros aqui. Não é dia 2 de fevereiro, é dia 1º, como vimos. O horário é às 14h30 e é vedada a recondução para o cargo na eleição imediatamente subsequente. O mesmo cargo não dá, né? Na mesma legislatura, não. O artigo 3º tem essa redação. B. O nome parlamentar será composto de até 2 elementos, não se podendo incluir além de nome ou prenome. A gente viu que o permitido é até 3 e não até 2. Veja o artigo 8º, parágrafo 1º. C. O deputado, uma vez escolhido o seu nome parlamentar, não poderá mudar na mesma sessão legislativa. Não tem nem sentido isso aqui, né? O deputado escolhe o nome, ele pode a qualquer momento mudar o nome dele, parlamentar, certo? Ele se propõe, acha melhor, faz o pedido para o presidente, para a mesa diretora, na forma do artigo 8º, parágrafo 4º. Letra C, totalmente errada. D. A segunda sessão preparatória realizar-se-á com a presença de mais da metade dos deputados e sempre que possível sob a mesma presidência e com os mesmos secretários da primeira sessão. Justamente, a primeira sessão preparatória para a posse terminou, a gente já vai abrir a segunda, que é para a eleição da mesa diretora. Tem que ter a presença da maioria dos deputados, fechou. Essa é a letra a ser marcada conforme o artigo 3º, parágrafo 5º. Vamos ver o erro do item E. O presidente da Assembleia Legislativa fará publicar até o dia 25 de janeiro, no Diário Oficial Eletrônico do Legislativo, a relação dos deputados diplomados em ordem alfabética com indicação do nome parlamentar e da legenda partidária respectiva. A data, não, isso tudo é verdade, mas não é até essa data, né? É até 31 de janeiro. 25 de janeiro é a data que o parlamentar tem para apresentar o diploma de eleito e o seu nome parlamentar. Então, está errada a letra E de vez. Então, nessa questão 5, a letra ser marcada como correta, letra D de dado. Questão 6. Conforme regramento exposto no regimento da Assembleia, a mesa diretora declarará, de ofício ou por provocação de qualquer dos deputados ou de partido representado na Assembleia, a perda do mandato parlamentar quando deputado. Aquela situação, né? Há os casos de perda do mandato parlamentar. Alguns casos são declarados apenas pela mesa diretora, outros casos são decididos pela casa, por maioria absoluta. O que ele quer aqui? Um caso de perda do mandato parlamentar declarado pela mesa diretora. Vamos lá. Letra A. Infringir proibição constitucionalmente estabelecida. Infringir as proibições que a própria Constituição estabelece e que o regimento copia, gera a decisão, a Assembleia ainda vai decidir se declara a perda do mandato ou não. Então a letra A está errada. Veja o artigo 11, por favor, que fala os casos que vai ser decidido. E o artigo 10 fala os casos em que vai ser declarado. Tá? B. Sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado, mesma forma vai ser decidido ainda pela Assembleia se declara a perda. C. Perder os direitos políticos ou os estiver suspensos. Bingo, é esse o caso. Aqui já está correto. Vamos ver as outras alternativas. D. Proceder de forma incompatível com o decoro parlamentar. Também perde o mandato, mas não por declaração da mesa, e sim por decisão da casa. E que deixar de comparecer à terça parte das reuniões ordinárias realizadas na legislatura, salvo por licença ou desempenho de missão autorizada pela Assembleia Legislativa. Então, faltar à terça parte
é até declarada pela mesa diretora, mas não da legislatura. Faltava essa parte da sessão de uma sessão legislativa. Esse é o erro da letra E, tá bom? Então, confirmando nessa questão 6, a letra ser marcada como correta, letra C de concurso. 7. De acordo com o regimento interno da Assembleia, analise os itens abaixo acerca dos líderes, dos blocos parlamentares, da maioria e da minoria. 1. Cada líder poderá indicar vice-líderes, na proporção de 1 por 5 deputados ou fração que constitua a representação partidária. A fração não é essa, né? É 1 por 6. Acabamos de ver isso. 1 por 6, aí vai poder indicar um vice-líder. Veja o artigo 31, parágrafo 1º. 2. Os líderes da maioria, da minoria, das bancadas e dos blocos parlamentares constituem o colégio de líderes, bem direto, o item está correto, igual ao artigo 33A do regimento. 3. As bancadas ou representações partidárias, por decisão da maioria de seus membros, poderão constituir bloco parlamentar sob liderança comum, correto? Vedada a participação de cada uma delas em mais de um bloco, não pode participar de mais de um bloco, né? Desde que seja integrado por pelo menos por 1/10 dos deputados. É o requisito, né? Tem que ter 1/10 dos deputados para poder formar um bloco. Correto também, o artigo 34 tem essa informação. Então, nessa questão, os itens 2 e 3 estão corretos, só pode ser a letra C de concurso. Finalizando, questão 8, nos termos do regimento interno da Assembleia, a mesa diretora compõe-se de... A mesa da Assembleia, qual é a composição? Vimos um presidente, 4 vice-presidentes e 4 secretários, conforme o artigo 39. Então, só pode ser a letra B de bola, todas as outras estão erradas, tá? Veja o artigo 39, por favor. Assim encerramos essa nossa aula inicial. Na próxima aula retomaremos a análise do regimento interno para darmos seguimento em todo o conteúdo programático, seja para os cargos de nível médio, seja para os cargos de nível superior. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp nesse número que está disponível aqui. Acessem nossas redes sociais, se inscrevam nos nossos canais do YouTube e até a próxima aula. Um abraço a todos, bons estudos, fiquem com Deus.